Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? O pastor me deu a responsabilidade de trazer uma palavra e a gente apanha, meu irmão, porque o primeiro que apanha é a gente, e como eu tenho apanhado. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. É uma exortação, irmãos. A palavra de Deus, quando ela não nos exorta a melhorar, não é a palavra, né? Porque palavra sutil para massagear o nosso ego é só coach, viu? Porque a palavra de Deus, ela penetra no profundo. E a palavra de Deus, ela nos exorta a melhorar, a procurarmos estarmos mais próximos de Deus. Colossenses 3, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que iai-vos de despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cito, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, e o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sedes agradecidos. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor misericordioso Deus e Pai, que nesta noite, Senhor Deus, eu venha falar aquilo que o Senhor propôs no meu coração, que o Senhor venha trazer para nós conhecimento, discernimento. Dai-nos, Senhor Deus, nessa noite sabedoria, para que venhamos, Senhor, caminhar segundo a Tua vontade e fazer segundo qual foi o chamado nas nossas vidas, que é sermos servos
e sermos referência do Teu Espírito Santo de Deus. Amém? Podemos assentar. Louvado seja Deus, aleluia, né? Irmãos, é uma palavra de exortação. Quando eu me converti, como os irmãos aqui já bem sabem, eu passei por uma casa de recuperação, né? E eu estava já há quase 9 meses fora dessa casa de recuperação, e Deus me fez voltar à casa de recuperação de novo. E o interessante, irmãos, é que eu estava fazendo um discipulado e estava faltando 15 dias para me descer as águas. E aí eu fui orar a Deus, falei: Senhor, eu desço as águas ou eu volto à casa de recuperação? Porque eu de lá eu já vim e o Senhor me libertou, eu estou liberto. O que eu vou fazer na casa de recuperação de novo? E Deus falou nitidamente no meu coração: não desce as águas e volta, porque lá eu tenho algo contigo. E assim eu fiz. Mas eu voltei para a casa de recuperação e me remoendo. E ali eu passei, eu fui abençoado, Deus me abençoou naquele lugar, na época com uma obra dentro da casa de recuperação. Deus me abençoou e me levou para fazer essa obra lá dentro, né? Devido ao tempo passado, eu passei, os 9 meses que eu passei foi trabalhando dentro dessa casa de recuperação. Então eu fiz muitas coisas ali, e Deus me abençoou depois, me retribuiu em bênçãos. E eu passei ali aquele tempo, eu passei 4 meses nesse retorno na casa de recuperação. E eu falava com Deus todos os dias: Senhor, o que é que eu vim fazer aqui? Pois o Senhor me libertou, o Senhor me tirou das drogas, o Senhor me tirou do álcool, me tirou do fumo, me tirou da prostituição. Eu estou liberto aí. O que eu venho fazer aqui? E eu passei a orar, e todos os dias, e vendo Deus que eu não ia entrar no entendimento, um dia Ele falou comigo, falou: Edilson, você sabe por que eu te trouxe aqui? Eu te libertei das drogas, eu te libertei da bebida, mas você ainda não se libertou da mentira, da prostituição, das vontades da carne. Porque muitas vezes o que a gente acha? A gente acha que a gente foi batizado, a gente está dentro da igreja, mas as concupiscências da carne continuam falando mais alto no nosso coração, no nosso ego. E a palavra de Deus, ela nos diz que nós temos que nos revestirmos de Deus, do Espírito Santo de Deus, e nos limparmos dessas coisas. A gente vê aqui que a palavra de Deus, ela nos fala aqui coisas simples, né? Que não sejamos mentirosos, certo? Que não sejamos invejosos, que não desejamos mal aos outros. E na realidade, a gente tem vivido isso, ou procurado viver realmente isso?
como é que o Edilson tem se revestido? Quando está na roda dos escarnecedores, solta aquelas piadinhas torpes, porque a própria palavra de Deus, ela nos diz que nós temos que nos limparmos e não participar. Tem hora, irmãos, que a gente está numa rodinha e sai aquelas piadinhas mais, né? E a gente participa disso. E muitas vezes a gente acaba deixando transparecer que você realmente não está em Cristo. É uma vigília constante, né? A palavra de Deus, lá em Hebreus 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, eu lendo esse texto hoje, e é uma coisa que eu olho para mim, o quanto eu preciso melhorar. O mundo anda de uma tal maneira que a gente perdeu a empatia, a gente não se condói com a dor dos que estão aqui dentro mesmo, não é os lá de fora não. Muitas vezes os irmãos, algum irmão está com uma dificuldade danada, e a gente não se condói. Cada um com a sua cruz. E domingo passado, na pregação aqui do pastor Eliseu, ele falando sobre Jesus, o que Jesus passou para hoje nós termos o direito, né, de alcançarmos a vida eterna, mesmo sem merecer. Quando a gente olha para a mensagem da cruz, eu nunca tinha parado para analisar, pastor Eliseu, com tanta ênfase, igual o senhor colocou, né, com a quantidade, a imensidão da dor que Jesus passou por nós, sem merecer. Ele não precisava, e foi por todos nós, por todos. E muitas vezes a gente não se condói com a dor do irmão. Sabe, a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos nos revestirmos, Efésios 6,10, revestirmos com a palavra de Deus. Irmãos, eu sinto que a gente vai se afastando de Deus a cada dia, com as nossas atitudes. A busca para estarmos na presença de Deus, ela tem que ser constante. Constante. E como é que eu alcanço isso? É meditando na palavra, é orando e
dispensando o amor uns para com os outros. Paulo ele vai dizer que o amor é tudo. Se eu falasse a língua dos anjos e dos homens, mas sem amor, é fácil, igual o pastor Jimmy já colocou aqui. Amigo a gente escolhe, irmãos não. Irmãos a gente tem que tolerar, né? E quando a gente anda em unidade, as coisas ficam mais fáceis. Você já viu que quando a situação está apertada, o irmão entra lá no grupo e fala: ô irmão, a situação está assim, assim, ora por mim aí, ora por fulano, ora por Beltrano. Irmãos, nós estamos precisando de orar mais e estarmos mais em unidade. A partir do momento que a gente ora e que busca a Deus, essas concupiscências da carne, essa idolatria, ela vai saindo da gente. E o amor de Cristo, ele transparece. E deixa só de ser aquela coisa igual a gente encontra aqui na porta: Pai do Senhor, irmão, como é que está você? A gente passa a conhecer no olhar do irmão a tristeza, aquilo qual ele está necessitando. Você sabe como? É convivendo. É convivendo. A gente tem um PGA lá em casa. Ele não tem 10 pessoas não. Ele não tem 20. Tem dia que ele tem 2 pessoas. Tem dia que tem 4. Tem dia que tem 6. Mas irmãos, é uma coisa tão gostosa, porque eu já falei para o pastor, o negócio não é a quantidade, é a qualidade com o qual a gente se expressa sobre a palavra de Deus. O amor ali é expressado de uma tal maneira que quando termina, tem dia que não termina, não quer terminar. Você sabe por quê? Porque isso é convivência. A gente passa a conviver um com o outro, e a história do outro passa a comover de uma tal maneira que a gente começa a conversar, e o papo fica tão gostoso que a gente não para mais. E quando a gente tem essa comunhão, fica mais fácil a gente prosseguir e andar segundo a vontade de Deus. Eu quando eu me converti, as coisas na minha vida, as bênçãos que foram transbordadas na minha vida, foi muito rápido. Vieram de uma tal maneira que era só eu que estava no barco para entender, né? E era tudo maravilhoso. Mas com o passar do tempo, isso eu estou falando de mim, irmãos, com o passar do tempo, a gente vai se afastando, a gente não busca como deveria buscar, e a gente acaba deixando voltar
certas impurezas, avareza. A gente, em vez de despojar-vos, da malícia, da maledicência, a gente diminui a vigilância, e aí a gente fica um crente frio, e aí a gente passa a viver da glória passada. Antigamente eu orava, antes eu buscava, e agora? Por que não busca? Por que, irmão? Jesus mudou? Ou você acha que você está pronto para ir para o céu? Está tudo legal? Eu confesso para os irmãos que eu tenho vivido um pouco desse comodismo. Mas eu tenho reconhecido que eu tenho vivido isso e que tem acontecido isso comigo, e estou lutando para poder mudar, porque é a diferença, é você reconhecer que você está errado e pedir socorro. Fala: Senhor, está difícil, não estou dando conta. Davi era segundo o coração de Deus por causa de quê? É devido ao seu arrependimento, que era contrito de coração. E assim somos nós. A caminhada, ela não é fácil, e principalmente nesse mundo tenebroso que nós estamos vivendo nesses últimos dias, e a tendência é afunilar mais, e a tendência é afastar mais da palavra, porque na realidade o que acontece? Hoje é pregado um evangelho light, irmãos, e com esse evangelho light ninguém vai para o céu não. Elias, ele achava que era a última bolachinha do pacote, e Deus falou: olha, eu tenho 400 que ainda me adoram em espírito e em verdade. E é o que Deus está procurando nesses últimos dias, é que nós venhamos a sermos verdadeiramente adoradores em espírito e em verdade. Irmãos, que venhamos a conscientizar. O pastor de Miclei aqui, ele sempre está falando, a semana de oração da ceia aqui, eu confesso aos irmãos que eu passei uns 3 meses que eu vim poucas vezes. Nessa última ceia, eu ainda até falei com o pastor Edson: pastor Edson, eu tenho que tomar posição, tomar vergonha na minha cara, e eu tenho que orar. E aí, irmãos, a gente vem e chega aqui, tem 4, 5, uma igreja que hoje tem 100 pessoas. Irmãos, nós estamos precisando, eu não sei vocês, o Edilson, eu estou precisando chegar mais perto de Deus. E vocês sabem qual que é a distância de mim e Deus? Ele está aqui dentro,
Eu sou morada e templo do Espírito Santo e estou afastado de Deus. Vocês são morada e templo do Espírito Santo e não tem um encontro com Deus. Nós estamos precisando de rever os nossos conceitos e nos aproximarmos mais de Deus. A palavra de Deus nos diz que chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para nós essa noite. Amém? E eu agradeço a oportunidade